Boa noite, Rauchianos. Esse é o nosso segundo episódio do ano de 2026. E eu venho hoje convidar vocês para viver uma experiência através dessa história que a gente vai trazer no Papo Rauch. Essa pessoa que eu quero convidar para estar aqui hoje, eu até que estou aqui já com o coração acelerado, tem uma participação muito importante no meu processo de cura. Foi uma ferramenta através da ayahuasca. Na minha primeira ayahuasca, eu vou contar aqui rapidinho, assim que eu puder, que eu chamar ele. Então, eu quero que junto comigo vocês recebam o Baribai Dagoberto. Vem pra cá com a gente. Chegando, Tchai. House. Só alegria? Bem-vindo, bem-vindo. Só alegria. Por favor, sente-se pra gente conversar. Então, assim como eu estava contando aqui, o Dago, o Baribai, nosso pajé aqui, na minha primeira experiência de ayahuasca aqui no Deusa da Luz, eu vim por uma única questão e eu fiquei muitos anos tomando coragem para fazer a minha primeira consagração aqui. E eu vim fazer a minha primeira consagração e eu pedi apenas uma única coisa. Fiz uma única pergunta e pedi para a medicina. E eu passei durante o processo e a única coisa que eu vi na minha... Estou emocionada já. Na minha vivência foi uma folha bonita em formato de coração que batia em mim e eu não entendi nada. E eu disse para a Silvinha, a única coisa que eu queria saber que machuca aqui o meu coração... A medicina não me trouxe. Ela disse, calma, Lu, a medicina é sábia e ela vai te trazer respostas mais cedo, mais tarde. Pode ser intuição, pode ser através de uma pessoa. E eu saí da sala e conheci o Dago, que estava aqui, tinha vindo de uma cerimônia também. E começou a nos contar, no final da cerimônia dele, de uma folha que ele viu na cachoeira, que bateu foto. Quando ele me mostrou aquela folha, eu entendi que ele era a ferramenta, queria me trazer a resposta, só que eu não fui perguntar nada para o Dago, né, Dago? E a Silvinha e a Beta pediram uma limpeza nesse dia para ele chamou as duas, chamou uma, limpou, chamou a outra e perguntou meu nome. Eu falei, ele, vem para cá que eu vou te limpar. E ele me trouxe. Uhul. Ele me trouxe a resposta que há 5 anos me machucava. Tirou esse peso do meu coração. Eu sou muito, muito, muito grata. E eu estou muito, muito, muito honrada de te ter aqui. Muito demais. Contar a tua história para mim é uma honra. Não tem como não se emocionar. Respirar um pouquinho. Respirar um pouquinho enquanto eu volto aqui, né? Eu já vou perguntando pro Dago. Quem é o Dagoberto antes do Baribai? Quem era o Dagoberto antes das medicinas, antes desse caminho? Conta um pouquinho pra gente, Dago. Olá a todos que nos assistem. Lu, imensamente honrado e grato por estar aqui. Gratidão pelas tuas palavras. A tua cura é a minha cura. Se eu te curo, você me cura. E se você me cura, eu te curo. Exatamente. Esse é o caminho das medicinas. E agradecer o espaço, né? Deusa da Luz, né? Essa casa era maravilhosa. As pessoas que aqui procuram, trabalham, vêm se modificar, vêm se melhorar, né? Então eu quero agradecer primeiramente Pacuxipá, todos os seres Yushibu, né? Todos os seres encantados, toda a espiritualidade de luz, todos aqueles nossos mestres, mentores, guias e guardiões que nos regem, nos guardam, nos iluminam, nos protegem e fazem a gente seguir nessa caminhada, né? Dagoberto Castoldi, né? Antes medicina, né? Antes Baribai, né? No rótulo, né, da sociedade, né? Eu sou técnico contábil, formado em gestão comercial com ênfase em marketing, né? Trabalho aí há mais de 25 anos na área comercial. Hoje eu tenho um cargo de gestão comercial numa grande empresa, a qual eu sou muito grato, né?
por tudo que me proporciona, né? E essa é a nossa caminhada. Mas o Dagoberto, antes das medicinas, né? Toda aquela questão de busca espiritual, de conhecimento, entendimento, né? Porque vem de um secretismo dos dogmas, batizado numa igreja católica e não se adequava, menino rebelde, né? E através dos tios da minha primeira esposa que eu conheci o kardecismo, né? Até então eu conheci, mas não me identificava, né? E posteriormente eu vim conhecer um outro centro kardecista, qual eu permaneci lá por 10 anos, né? Consegui trabalhar a minha questão toda de autocura, né? De entendimento, ver que esse propósito reencarnatório, e aí depois eu vou mudar essa chave, né? E tive o privilégio de participar do projeto de cura do câncer, né? Através da imposição das mãos, da radiação, que isso foi catalogado, isso foi registrado, isso foi publicado em revista Veja, e pelos mentores dessa casa espiritual, e hoje essa terapia alternativa ela é usada no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo, né? E foi dentro desse centro espírita que eu conheci e me aprofundei dentro dessa questão da mediunidade, né? Porque médium todos nós somos energia, a diferença é que um médium atuante educa a sua mediunidade, ponto. E depois eu tive um contato muito forte para mim, que foi outra virada de chave, foi fantástico, foi o contato com a Umbanda, né? E na Umbanda, com 12 anos de Umbanda, por algumas casas eu sou considerado como babá, pai pequeno, né? Era fazer a cabeça e virar um pai de santo, que não é o que eu desejo, eu almejo, né? Pela questão do compromisso religioso, né? Então eu vejo que essa caminhada toda ela tem uma questão de autoconhecimento e de evolução espiritual, reencontro aqui nessa encarnação. Então hoje, se falarem para mim, e até eu conversando com a Mari, que é a minha madrinha das medicinas, na semana retrasada a gente conversando, eu entendi que eu não me classifico mais como médium. Eu sou daquele antigo, né, que a gente fala um termo, paranormal. A gente é sensitivo, a gente sente, mas a gente não segue mais os quadros de doutrinas religiosas ou de casas, né? Então a gente tem essa educação espiritual mediúnica, né? De receber e estar em contato com esses seres encantados, né? Que todos nós temos, né? Na verdade é a gente buscar conhecimento, buscar e se aprofundar, que todos podem sim, porque é um desenvolvimento, é um autoconhecimento, né? E isso tudo, ele foi mudando, né? Foi mudando essa minha trajetória, né? Eu fui me lapidando, né? Fui me modificando, fui me aperfeiçoando, dentro do sentido de que troquei a palavra do termo da insanidade, né? Que a insanidade é a gente cometer um erro achando obter um resultado contrário, mas vai estar errando. Então isso é a definição da insanidade. Eu acho que todo esse conhecimento ele me trouxe de volta para quê? Para a sanidade. E aí é onde que tudo se abriu. Eu acho que basicamente nessa parte ela foi fantástica, porque é o sorriso que diz isso tudo, né? E antes desse chamado da floresta, como era a tua vida emocional, como era a tua vida espiritual? Tu contou um pouquinho com relação ao kardecismo, né? O que te levou realmente... Que momento as medicinas sagradas elas cruzaram o teu caminho e mudaram completamente o rumo da tua história? Sabe, Lu, assim, eu já tinha essa questão da curiosidade de um chamado que eu sentia através de uma música de um amigo da banda Uniclãs, lá de Porto Belo, que o Nando ele canta uma música, o Chá de Santo Daime, né? E eu sempre ouvia falar, né, do Santo Daime, toda aquela questão também que tinha por trás, né, do chá, que é alucinógeno, essas questões, né? Então eu sempre tinha muito receio. E aí... Acho que a maioria, né? A maioria tem, né? E antes do chá eu tava assim, apesar de ter essa questão espiritual, porque a gente tem que entender, né, que na nossa vida o equilíbrio ele é físico, mental e espiritual, né? Então a gente tem que colocar esse triângulo em perfeita harmonia. Quando a gente começa a pender para um lado ou para o outro, começa a desalinhar. Então a gente começa a ter alguns balanços que não é o da floresta, como a gente fala.
Então, eu era muito ansioso, um cara muito imediatista, muito impulsivo, de respostas. Eu posso dizer que era uma pessoa muito grosseira, até pela forma minha de criação, de descendência de italiano, de família que vem do Rio Grande do Sul. Meu pai, primeiramente, teve um histórico militar, sabe? Então, você vem... eu tenho um ex-diretor meu, né, o Cassiano, ele fala assim, cara, você é muito amor, assim, você tem razão, só que você, na hora de falar, é muita emoção, e a forma, às vezes, como você coloca as palavras, você, sem pensar, você agride. E aí isso eu fui mudando na minha caminhada, sabe? E eu continuo trabalhando isso até hoje, porque não é uma mudança de um dia, Pro de um outro. mês, né? A gente está aqui em perfeita reconstrução, reformulação. Então, assim, eu não posso voltar na insanidade. Sim. Se eu aprendi que aquilo faz mal, que esse movimento é errado, então eu tenho que reconhecer dentro de um quadro de humildade que eu errei. E eu antes, no meu ego, no meu orgulho, eu não era assim. Então hoje eu consigo chegar para ti e dizer assim, Lu, me perdoa. Não aquele, como tem aquele trocadilho da desculpa, né? Que o desculpa é sinônimo para fazer novamente. Mas realmente do sentir do perdão. Sim. Me colocar na tua situação, no teu local, ver o que eu te causei. E quem pôde me trazer essa consciência foram as medicinas. De eu ver situações desde lá da infância. Um dia ela me trouxe para trabalhar isso, né? Dos meus 2 aos 10 anos de idade. Então eu pude perceber muitas questões ali do projeto reencarnatório, do esquecimento, do pensamento mental, né, que a gente vê da criação familiar, e de desconstruir isso e reconstruir o verdadeiro eu. Quem sou eu na minha essência? Né? E eu acho que o Dago, o Baribai, que todos conhecem, porque quando eu recebi meu nome de batismo através do Tchanachanu, que é o professor da aldeia Segredo Artesão, o professor das crianças, né? Ele foi numa vivência na Nucumã Xibu, em Imaruí, na segunda vivência que eu fiz lá de retiro de carnaval, e ele falou, Tchai, você é que nem o meu irmão, o pajé, porque o teu jeito de ser, onde você chega sorrindo com essa alegria, você é comunicativo, você é que nem Baribai. Eu falei, quem é Baribai? Baribai é o caminho do sol, força da alegria. Aí eu me identifiquei de fato, sabe, de pronto, assim. Então, essa mudança, ela foi muito forte, né? E como é que ela chegou até mim, né? O que estava acontecendo na tua vida que as medicinas realmente bateram na porta e dessa vez tu abriu? Eu venho num processo que eu sou um adicto, né? E venho num processo há 26 anos, né? Na batalha com a adicção. E não é mais batalha, hoje é muito entendimento, né, e compreensão sobre isso. E eu tive um processo de uma recaída e de questões emocionais, e na empresa qual eu estou hoje, eu estou há 12 anos, né, e eu me afastei durante 45 dias do trabalho, né, fui para um retiro, fui para uma clínica, pedi para ir para uma clínica para reestruturar tudo, né, colocar, ver o que estava acontecendo na minha vida. E realmente entrei em parafuso. Sim. Né? E a gente sabe também que quando tem a questão mediúnica que você não desenvolve, você não trabalha, você está suscetível a certas ações. Mas eu não justifico e não coloco isso em cima da questão espiritual. São as escolhas minhas erradas que me levaram a essa situação. O que eu posso fazer com isso? Posso mudar. E quando eu saí, que eu voltei, né, à sociedade, voltei ao trabalho, chegou um amigo, né, que temos uma ligação comercial, e ele estava assim encantado, assim, o Vini. Ele chegou e falou assim, Dago, eu fiz uma coisa esse final de semana com a minha namorada, que se você fizer, você vai explodir. Digo, tá, mas o que é isso? Ele, cara, eu já fui em terreiro, já vi você trabalhando com a espiritualidade, nossa, você vai voar. Daí eu falei, o que é ele? Ayahuasca. Eu, opa, aonde? Daí ele falou assim, olha, eu não conheço o local, mas eu fiz com essa pessoa e ele vai estar em Itajaí. Aí ele me passou o contato, entrei em contato com a Mari do Instituto Mamoré, né, em Itajaí, e fiz a minha inscrição. 50 pessoas, não conhecia ninguém, e fui lá eu, né? Com quem eu fui? Eu justamente, na minha primeira consagração com a Ayahuasca, foi com o líder espiritual dos Runicuim, com o Mapu Runicuim. E foi uma cerimônia de 12 horas, 3 tomas, rapé, força, e entrei naquela conexão e já
quando eu fui consagrar a medicina, né, tudo que aquilo que nos é orientado, o propósito, a intenção. O rapé também foi a primeira vez que tu consagrou ali? O rapé tinha uma outra questão que vinha da questão do familiar, que é o rapé que muita gente confunde esse de tabacaria, que é aquele mentolado, que na verdade aquele era usado pelos soldados alemães, né, na guerra, que eles usavam esse rapé, você olhava para o sol, espirrava para jogar os vírus para não ter a gripe e não pegar gripe durante a guerra, né? Então o meu falecido vô usava muito isso. Então eu conheci esse rapé dessa forma, não ele como na forma medicina espiritual ancestral dos originários. E aí foi o primeiro contato teu, foi nessa mesma cerimônia? Antes de entrar já para a consagração, o pessoal estava na roda da fogueira, já sentei, o que é isso, como é que é assim, quero. Eu fui de coração aberto, né? E quando eu fui consagrar a primeira vez a medicina, eu fui pedir a ela assim, de coração aberto, que com humildade, que ela me mostrasse quem ela era, por que ela me chamou e para que eu estava ali. Porque eu tinha um propósito dentro de uma questão. E na primeira toma já foi assim algo fantástico, né? E dali então despertou mais curiosidade, né, sobre aquilo que eu vi. Comecei a retornar e como se fala que quem consagra após a terceira vez não larga mais, né? Começa a se aprofundar. E aí veio esse contato com os originários e estamos aqui. E me conta como é que foi esse contato, como é que foi esse batismo. Tu já contou um pouquinho com relação ao nome. O que isso representa hoje para ti com relação ao povo e para o povo lá? O que acontece é assim, né? Aí a gente começou a estar dentro desse movimento, né, ayahuasqueiro, com as casas, e a Mari era muito forte, ela, o Jairo, a Beli, né, ligado muito ao povo Runicuim, né? E eu comecei a conhecer eles, conviver, e depois a gente começa a facilitar, né, que para nós aqui, ter uma condição do nosso trabalho financeiro, isso eu gosto de deixar bem claro sempre nas cerimônias, né? Então quando você consegue dar um pouso, ajudar na alimentação, ajudar na carona, no transporte dos chais, dos tianás que estão vindo aqui rezar, porque o custo para nós irmos para a aldeia é o mesmo para eles, para ir e voltar. Então eles estão aqui, que nem a aldeia Segredo Artesão, qual eu pertenço a esse batismo, são 170 moradores. Então os chais, quando eles estão rezando aqui, eles estão fazendo recursos para mandar para esse povo que está lá. Então o que eu posso fazer para amenizar ou ajudar esse custo extra deles, né? Vamos dar uma força. E a gente começa, vamos dar carona, vai buscar, leva ela em casa para dormir, né? E a gente começou a ter essa relação de amizade, de convivência, que ela já era muito natural, porque ela vem de uma ancestralidade, né? E eu tive uma cura muito forte dentro da questão do sagrado feminino, porque por parte da minha mãe, o meu bisavô, quando ele veio de Portugal, ele se apaixonou pela minha bisa, ela era índia, né? Que hoje a gente não fala mais índia ou indígena, ela era uma originária. E ele se apaixonou, mas ela não queria nada com ele. E ela se embrenhou na mata. E ele saiu na mata para caçá-la. E ela foi casada, forçada com ele. Então nós vemos de uma linhagem, como todos nós, né, brasileiros, tem a origem dos originários. Sim. Mas eu tenho uma experiência muito forte nisso na família. Então essa agressão, essa força dentro do sagrado feminino, que quem trabalha com as terapias, com a espiritualidade, entende o que eu estou falando, né? Então nós viemos aqui para quê? Para quebrar esse ciclo. E aí onde eu me identifico muito, que no meu primeiro batismo, e quando eu recebi, através do Rumanil, na Necaiá, qual é esse samputari que eu estou usando, foi a mãe dele que fez. E ela representa a Samaúma, que é a rainha da floresta. Então eu entendi que nesse primeiro momento eu tinha que trabalhar dentro do sagrado feminino da minha família, do sagrado feminino junto comigo, que talvez aqui vá uma explicação, talvez até esse momento, porque os relacionamentos não haviam dado certo, porque não tinha esse amor incondicional ali, essa questão curada, sabe, Lu? E eu consegui entender isso tudo dentro das medicinas. Entender que as companheiras que eu tive, ou a pessoa que eu sou, nenhum das partes somos pessoas más, mas nós temos momentos não tão bons. Mas como é que eu posso perceber isso, né? É na sutileza, é nos momentos ali que a medicina ela vem conversar com a gente, ela vem mostrar na nossa essência o quão bom nós somos, mas ela também mostra
aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente não é tão bom assim, né? Então a gente dar esse mergulho não é fácil. Não. E dentro desse processo, né, quando eu me encantei, né, com toda a cultura, aí tinha a parte da musicalidade, né? Daí comecei já a me conectar por tocar o instrumento de sopro, a gaita, a questão da percussão, os tambores, e aí é como é um reencontro, né? É um reencontro, são partes e fragmentos da ancestralidade que você percebe no aqui e agora que eu sou assim, isso é meu, eu pertenço a isso, eu encontrei a minha casa. Acho que essa é a palavra mais forte, assim, o pertencimento. Pertencimento, sim. Porque muitas vezes a gente anda nessa caminhada do dia a dia perdido, né? Sem saber para onde eu vou, o que, que eu faço, como... Mas isso tudo aconteceu numa cerimônia, que nós vamos chegar lá. Falando de cura, né, na tua visão, o que diferencia alguém que busca cura de alguém que assume o chamado de ser curandeiro, que hoje é o teu caso, né? Tu deixou de... Tu busca a cura, mas hoje tem algo a mais do que apenas buscar a cura, né? Tu te cura, o teu processo de cura ele continua, porque acho que a gente vai partir dessa para uma outra e vai continuar, né? Perfeito. Nessa jornada, mas hoje tem esse chamado. Hoje tu, além de tu te curar, tu também leva esse acalento, né? Perfeito. Como curandeiro para outras pessoas. Acontece assim, né, Lu? Quando a gente entra na espiritualidade, no kardecismo, na umbanda, né, no que for, a gente tá ali. Porque o médium atuante dentro de uma casa, ele entende que, na doutrina, aquele que mais trabalha ali atuante é o que mais deve. Então a gente está ali buscando um resgate espiritual. Dentro dessa crença, dessa questão da religiosidade, né? E quando você entra nas medicinas, que você entende que é um gole de si mesmo, que você vai navegar no teu interior, você vai na tua autocura, né? Porque é mais ou menos quando as pessoas falam, né, do tratamento de câncer, né? A pessoa recebe a quimioterapia, recebe a radioterapia, tudo bem, naquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo mostrado. Mas quando a pessoa consegue, através do pensamento mental ativo, ela criar aquele mecanismo de fazer a autocura, que é de dentro para fora, então ela entende que ela se curou e que ela encontrou. Mas aí a medicina tradicional, as outras questões não conseguem explicar. Dentro das medicinas da floresta, como a ayahuasca, o que eu aprendi e o ensinamento que me foi passado, que a gente começa se curando. A gente começa se curando, quando a gente vê, a gente está curando ao nosso redor. Quem? A família, os amigos, né? O meio, né? O meio. As pessoas começam a se aproximar e elas começam a perguntar, o que é isso que você está fazendo? Porque elas percebem uma mudança. Isso pode ser dentro do catolicismo, do evangélico, do budista, de qualquer religião, como é no xamanismo, que não é uma religião, mas ele tem uma força muito grande que as pessoas percebem essa força renovadora. Nossa, Lu, como você mudou, como você está mais sorridente, teu brilho no olhar, mudou até o cabelo, o corte, o lado, a pulso. O que você está fazendo? Né? A pessoa vem com essa conversa de um estereótipo, né, externo, mas ela não percebe que a mudança, na verdade, foi no interno. Sim. Então, quando reflete, né? Reflete. Então, quando você começa a fazer a sua cura, você começa a fazer essa cura à sua volta, aí a gente chega onde a medicina nos coloca. Trabalhar no cosmos, né? Aí a gente vai para uma outra dimensão, que a gente começa a se conectar com pessoas que estão precisando da nossa força, do ectoplasma, enfim, dessa energia, aonde quer que haja essa necessidade, desde que a gente esteja apto e entregue. Acho que é por aí. Eu ouvi, acho que daquela primeira vez que eu te conheci, uma frase muito forte, assim, que tu carrega, que fala que a cura está na alegria e que a tristeza, ela é a doença, né? Tu pode aprofundar um pouquinho pra gente essa frase? Olha, Lu, você como várias pessoas, isso eu aprendi com os Rune Queen, né? O Rune Queen, da tradução da língua do Hatha Queen, que é a língua originária dos Rune Queen, é homem verdadeiro, seria o originário de verdade. Então eles falam, né, Chai, a cura está na alegria, Chai, tristeza é doença. Então às vezes quando a gente está ali na medicina, você está sofrendo, você não quer largar o baldinho, né, você não quer entregar a limpeza, você não quer... Fica segurando aquela bengala, eles falam, Chai, a cura está na alegria.
recebe com amor o que foi passado a informação, não precisa mais disso, né? E a tristeza é doença, e realmente é. Quando a gente, às vezes até a postura, quando a gente está numa consagração, sabe? A gente fala, eu aprendi que quando a gente consagra a medicina, a medicina ela é professora. Quando a gente vai para a escola, a gente senta posturado para escutar a professora ou o professor. A gente não deita. Entendo que durante um processo de muito tempo, de uma cerimônia, o corpo necessita descansar. Mas eu consagrar a medicina e me jogar no chão, não, é desrespeito com a medicina. Você tem que estar ali com a professora, posturado, ereto. Respirando. O que ela quer me dizer? Justamente, na posição dos yogin, quem pratica yoga, você está aqui, né, os pulmões, recebendo a informação. Só que tem horas que a dor vem, como é que eu seguro? E aí a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a segurar essa força, entender e conversar com a medicina, né? E às vezes a gente vai se entregando muito, né? Vai se abaixando muito, a gente vai se curvando até próprio dentro da cerimônia. E essa postura, inconscientemente, a gente faz isso na sociedade. De se mostrar ao outro fragilizado. Boa. Que o outro, você acaba dando uma permissão para ele entrar dentro de um processo, de vez ele te trazer alegria, ele possa te trazer mais tristeza. Então, quando eles falam body by, caminho do sol, força da alegria, a cura está na alegria, tchai. É só para frente, só para cima, e tristeza é doença. Então, e por mais que a gente esteja ali no processo de limpeza, de choro, cara, recebe com amor, recebe com alegria. Você encontrou a chave de um processo que talvez você está ali 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos tentando achar a chave para abrir essa porta e limpar esse quartinho, e você fica se fechando lá dentro desse quartinho. Então vamos limpar isso aqui, Tchai. Vamos tirar para fora. Vamos limpar. É, o interessante é que as pessoas, elas não entendem muito, né? Porque a gente fala em luz, Parece que é um caminho fácil, né? Mas se a gente observar, quanto mais luz tu coloca em alguma coisa, menor são as partículas de sujeira que tu consegue observar, né? Perfeito. Então, quanto mais luz se bota, mais coisinha se tem a limpar, né? Então, é um processo dolorido, mas tem pessoas que preferem ficar ali no comodismo da dor porque é algo conhecido, do que começar a ligar a lanterninha, né? Começar a aumentar a luminosidade, a sua, né? Lu, A sua luminosidade, né? você é mãe e você é esposa. Então você tem várias situações no teu dia a dia. De repente, uma questão com uma das filhas, uma questão com o marido, o trabalho, não foi nada legal. Você vai para dentro do teu quarto, o que você quer? Apaga a luz, me deixa quieta. A pessoa já vai para onde? Para a posição fetal. Isso é natural do nosso ser, do ser humano racional. Isso é uma defesa. Porque eu não quero, me estressei, eu estou mal. Isso é um momento depressivo. Que a gente se acolhe, mas amanhã vem um novo dia, a gente acorda, desperta, prepara o café para as filhas, para o marido e vou para o trabalho e a vida segue. Porque a gente cria essa força de retomar. A pessoa, quando entra num processo depressivo, ela faz essa concha e não sai dali. Então ela criou, ela co-criou e ela está ali dentro. Então assim, a cura está na alegria, ela tem que sentir a alegria. Se ela ficar no momento de tristeza, sim, vai vir tudo que é negativo. Porque nós somos energia, nós somos vibração. A gente sintoniza que nem ondas de rádio. Eu aprendi que antes falava assim, né, os opostos se atraem. Não, são os iguais que se atraem. Os opostos repelem. A gente acha que é o oposto porque a gente não quer enxergar o espelho, aquilo que está refletindo no outro, que na verdade é aquilo que a gente precisa enxergar, né? E nos iguais que a gente se atrai, tanto pode ser positivo quanto o negativo. O que eu estou vibrando, né? O que eu estou desejando, o que eu estou falando. Né? Eu acho que é por aí. É isso aí. Tu fala também com relação à mente, essa é uma frase que eu gosto muito também, acredito muito nisso. Como isso se aplica nas jornadas espirituais? A mente. Essa mente. A mente porque a gente se sabota, né? O sofrimento é opcional. Sofre Sim. Quem quer. Sim. Não, mas não é assim que você não... Não. Você tá com uma dor no pé, eu tô com uma dor na mão. Qual a dor é maior? Para mim é minha, para você é a sua, porque você está sentindo. É isso. Então, eu entro no mecanismo de me sabotar.
Como a gente tem, assim, às vezes, a nossa intuição, né? Às vezes fala dentro do processo espiritual, né? Quando tem seus mentores, seus guias, né? Você tem ali aquela tomada de decisão. Aconteceu uma situação, veio uma mensagem no teu pensamento para agir dessa forma. A tua intuição falando. Mas aí o que você fala? Que a tua mente mente, você começa a racionalizar. Não, mas será que eu vou por ali? E se eu for pela esquerda, será que não é melhor? Não, mas e a questão da direita? Não, mas espera aí, a intuição já falou que era para sair em linha reta. Por que agora eu estou racionalizando, eu estou filosofando e decidindo se eu vou pela esquerda ou pela direita? Então eu começo a me sabotar. Aí é onde que a minha mente mente. Quando eu entro num processo de racionalização, eu estou achando mecanismos para me auto-sabotar. Não que eu tenha que ser imediatista ou impulsivo, dentro da razão que eu falo desde o início ali que nós começamos a conversa, dentro da sanidade e não mais na insanidade. Então eu tenho controle dos meus impulsos, dos meus atos, mas eu tenho um poder de decisão. Então eu não posso mais permitir que a minha mente minta para mim. Interessante, né? A minha experiência com rapé, a primeira coisa que eu observei, na minha primeira consagração, acho que eu devo ter feito uns 3 sopros aqui na Silvinha, isso foi fevereiro desse ano, que passou, de 2025. No outro dia eu estava em casa, eu acordei, fui fazer um café. Tava um silêncio, mas não era um silêncio na minha casa de manhã, às 6 horas da manhã, era um silêncio na minha cabeça. Interior. Que eu comecei assim, onde tu tá? Oi! Porque é uma tagarela, e é isso que tu falou, esse do racionalizar, da intuição, eu acho que é o mínimo, né? Porque ela vem, às vezes, com uma força, te colocando em lugares que tu vai acreditando e vai indo, né? Vai indo para aquele... E entender também, dentro dos processos da medicina, que quando a gente está no processo de autocura, eu comigo mesmo, porque eu vi no outro. Não, é você. Você com você. Né? É você com você. Então, por que seria necessário, como a pintura que você está do urucum, que é o sangue da jiboia, que dentro da tradição cultura Runicuim a gente usa o urucum para nos protegermos no campo espiritual, para que eu não entre no teu processo, você não entre no meu processo espiritual. Esse é o vermelho do urucum. Quando a gente usa o genipapo preto, é a pintura do guerreiro. Aí é onde você está com os guardiões, com aqueles da egrégora ali que estão tocando o rezo, que eles vão lutar nesse processo espiritual de defesa do campo, para que a gente consiga ter uma boa consagração. Né? Então as pessoas começam a confundir muito. Então assim, eu como tenho essa ligação muito forte de desenvolvimento com a mediunidade, com a espiritualidade, com a Umbanda, recebimento de mentores, de guias, é para a gente se tratar a si. Né? Eu acho que existem rezos específicos, como fazem de Umbandaime, ok, são separados, preparados para isso. Agora, se você chegar numa casa com 60 pessoas para consagrar e colocar e liberar incorporações para 10 pessoas, não vai ter guardião que vá conseguir se sustentar. Com certeza. E outra questão que às vezes eu vejo em algumas casas, se a gente pegar a mistura lá do Santo Daime, né, lá do início do Daime, da Barquinha, da UDV, eles vêm com essa religiosidade, eles são muito ligados com esse secretismo e as músicas que estão ligadas aos orixás, né? Porque o que eu entendi, junto com os originários, no xamanismo, né, que tem essa ligação, eles são a origem de tudo. Eles são os originários, né? Origem de tudo, os originários. Para mim, o que eu vejo, né? Os Yushibu, que são os seres encantados, né? Epakuxipa é o poder superior, Yushibu é o ser encantado, os seres encantados que estão, né, entre nós. Nada mais, nada menos que eles são os orixás da Umbanda. Né? Então, dentro do secretismo de cada um, né, a gente tem que respeitar, a gente tem que identificar. Então, né, eu acho muito bacana, muito lindo e muito bonito que as pessoas busquem esse conhecimento, né, para saber quem são as forças que estão vindo ali durante a cerimônia, né, para você, numa posição de uma pessoa que é rezadora ou que é o guardião de uma casa, conseguir entender na força da medicina quem que está chegando, o que está acontecendo, cada um no seu lugar. Aqui não é momento, aqui não é local, se preserva, trabalha em você, sabe? Então, eu acho que esse é o mais bonito, assim.
primeiro a gente tem que ter respeito conosco. Se eu não me respeito, eu não consigo dar respeito ao outro. Né? Aquela velha história, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu só posso te amar se eu me amo. E muitas vezes eu me saboto. E é outra questão que eu enfatizo muito, sabe, Lu? Do consulente, do interagente, ou da pessoa que está vindo a primeira vez consagrar a medicina, ao guardião, ao rezador, ao tchaná, ao cacique, ao pajé. Todos somos seres humanos, todos nós somos doentes. Todos. A diferença é que eu reconheço a minha doença, aonde que eu tenho que me trabalhar, aonde que eu tenho que melhorar e aonde eu não quero mais errar. Então, assim, não há mais e menos. Há quem vai do jardim, pré-escola, primário, né, ginásio, faculdade, mestrado, pós e doutorado. Você vai fazendo uma caminhada. Existe uma caminhada, exatamente. Dentro do teu processo pular, né? Espiritual, você vai encontrar isso também. É para todos, sim. Com certeza. E está aí para todos. E existe assim uma linha muito tênue, né, entre a experiência divina e a fantasia mental. Isso aí a gente vê também em qualquer religião, né? Como tu orientaria alguém a caminhar com responsabilidade dentro desse universo das medicinas? Dentro das experiências divinas, se eu vou numa igreja evangélica, católica, num terreiro, aonde for, e eu encontro essa força com a energia de um poder superior da forma que você compreende, se é Deus, Oxalá, ou seja, quem for, eu tenho uma experiência divina. Sim. Com a divindade. Então a pessoa, meu Deus, lá eu encontrei o meu lugar, que eu tive uma experiência. E aí o que acontece? Ela quer novamente essa experiência. Ela quer voltar a sentir aquela sensação daquele encontro que eu aceitei Jesus, ou que, né? Ela quer isso novamente. Dentro das medicinas, ela é um pouco mais complexa. Porque você vai lá, você consagra a medicina, você tem uma expansão dessa consciência, você recebe muitas informações, você recebe muito carinho, você sente muito amor, você entra num processo de entendimento de nirvana que você quer novamente. E a pessoa começa a entrar num ciclo de consagrações mútuas, uma em cima da outra. Entrar em processos de consagrações, em busca dessa experiência divina. Só que a gente não pode esquecer que com as experiências divinas é como uma escada. Ao mesmo tempo que eu vou subindo nessas experiências divinas e buscando as informações, eu não posso esquecer de ir me tratando e me curando. Porque senão eu só vou querendo subir a escada para a experiência divina. Vou subindo, experiência divina, o que acontece? Cai. Ah, porque a pessoa foi lá, entrou no processo de depressão, está com ansiedade, síndrome do pânico. O que causou isso? Um descontrole, uma forma equivocada de você usar essa ferramenta ancestral, né, que foi deixada aqui para a gente se comunicar e para a gente estar numa expansão de consciência, numa quarta e numa quinta dimensão. Então, assim, ela não é balada. Eu não vou porque eu comprei um vestido novo, que eu vou lá dançar em volta da fogueira, tocar maraca. Ah, porque eu tenho um tambor, porque eu toco o tambor, porque eu me identifico tocando o tambor. Não é festa, não é balada, não é encontro. Agora, quando você entende que não é um encontro, mas um reencontro com o divino, tendo essa experiência divina, como é que eu respeito isso? De que forma que eu valorizo, eu me identifico e eu pratico? Está querendo dizer, então, que seria, eu consagro, eu recebo ali as informações da medicina, e antes de eu consagrar novamente, eu preciso entender o que ela quis me dizer, trabalhar aquilo ali, para depois dar outro passo na escada para receber outras informações. Aquilo que a gente escuta, né, basicamente de todas as casas, né, que servem as medicinas. O trabalho começa agora quando a cerimônia termina. A medicina reverbera no nosso organismo durante 21 dias. Vamos ficar atentos aos 3 primeiros dias que a gente está muito sensível, né? Vamos prestar atenção nas respostas, nas informações, no que vai vir nesses 21 dias. Às vezes eu nem dei tempo de processar, eu já estou lá de novo. Então, em busca daquela experiência, uma ansiedade. Ela já está mostrando um descontrole. A gente pode comparar isso com dopamina também, essa dopamina rápida
que hoje essa juventude tem muito. Então eu vou ali, eu me sinto bem, tive a expansão de consciência, eu quero de novo. Essa partícula de Deus que fala como dopamina, ela é colocada que a gente sente 2 vezes na vida, né? Quando a gente nasce Quando a gente morre. e quando a gente morre. A medicina da ayahuasca, ela traz isso em vida, aqui e agora. Então quando a gente recebe essa energia, essa força, e vê tudo assim, sai aquele véu, né? Meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso, olha isso, cara, estou aqui, né? Sou eu, né? Eu começo a me olhar, começo a me modificar, a gente quer mais. Sim. Só que quanto tempo demorou até eu chegar aqui? Será que eu vou tratar tudo dessa vida e da ancestralidade que está vindo nessa cerimônia? Ou na próxima? Não, vai com calma. Vai com calma, vai entendendo, né? Vai ressignificando, vai se avaliando. Todos nós passamos por esse processo. Tá? Eu confesso, eu também numa fase inicial tive esse processo. Todos nós temos, porque é fantástico. Né? A gente sente, é a vida. Então, é a vontade de viver. Sim. Acho que é isso, Lu. Agora, falando com relação a Samaúma, tu tem uma foto tão linda lá na frente de uma Samaúma gigante, linda, maravilhosa. É uma história bem marcante, né? A tua chegada na Amazônia, o encontro com essa rainha da floresta. Como foi essa experiência? Me conta um pouquinho dessa experiência com a Samaúma. Eu recebi, né, o Samputari, esse que simboliza a Samaúma. E como a foto foi colocada essa e sabia que a gente ia entrar nesse assunto, eu estou com ele hoje, né? É a força feminina, né? A Samaúma, você chega na floresta, você não pode ir direto a ela. Ela pertence, no caso, na aldeia Sagrada da Tesão, ela pertence a Pajé, que é a primeira pajé mulher, que é a Bimi, que fundou a primeira aldeia, né? Rune Queen foi a Pajé Bimi. Então, a Samaúma pertence a ela. Você tem que ser apresentado. As pessoas têm que, né, fazer um ritual, te levar lá para você conhecer a Samaúma. Porque ela é a rainha da floresta, ela é a energia, ela é a ancestralidade viva para eles, né? E é muito forte isso, né? E eu fui até Samaúma e com os chais assim, ok. E aí depois teve um momento que ela só com as mulheres, ela me convidou para ir. E aí é o momento que uma vez por semana eles fazem a limpeza em volta da Samaúma, né? Tiram os galhos, né? Como a gente faz a limpeza da nossa casa. Fazendo a limpeza em volta da rainha da floresta. Ali eu recebi um sopro de rapé, ok. Nada marcante até o momento. Mas aí eu entendi quando eu pedi, né? Tava o Tianá Tianu, o professor, e o Pajé Baribaia, meu xará, e eu pedi para ir sozinho até a Samaúma. E lá eu sentei, e aquela majestade, né? Calcula-se que aquela Samaúma que eu estava de frente a ela tem 180 anos de existência. E aí eu passei o rapé, e aí eu senti, né, um vento. Aí eu falei, epa, rei, mamãe, essa... Vem aquele vento assim, Amazônia quente, né? Apesar de ser inverno lá é chuvoso, então o calor assim, aquele bafo, sabe? E vem aquele vento, aquela brisa gostosa. E em seguida os pássaros cantaram. E aí eu entrei num processo como se eu estivesse na frente de um padre. Entrei num processo de abertura do coração, de confissão. Lembrando fatos, histórias e colocando sentimentos, né? Me pedindo perdão e me perdoando perante a ela. E nesse momento eu silenciei. E o vento veio de um lado, depois o vento veio do outro. E nesse momento eu senti que eu comecei a falar. Mas eu comecei, opa, peraí. Como eu tenho a questão das incorporações, da psicofonia, eu entendi que daí era para mim. E aí eu entendi que era o espírito da floresta, o espírito da rainha, falando comigo e ela respondendo sobre aquilo que eu coloquei para ela. E aí nesse momento é emocionante, porque é um reencontro que você sente a força, o que é espiritualidade, o que é verdade,
Quem é você? Por que você está aqui? O que você veio fazer? E ali, pós esse momento, e aí foi a cerimônia de Natal. Que aí, na cerimônia de Natal, na terceira toma da medicina mel, Pajé Baribá e Xará colocou o toco na minha frente, sentou. Então, Xarazão, agora a gente precisa conversar. A tua caminhada, por que você veio até aqui? O que tu veio fazer? Como que tem que ser? Como que vai ser? Quem que tu é e para onde que tu vai e como que tu vai? Aí isso foi tudo dentro da cerimônia, né, no Natal do ano retrasado, na Aldeia Segredo do Artesão, que foi assim, algo espetacular. Eu imagino. Não, eu não imagino. Algo espetacular. Porque Eu não assim, imagino. Lu, a gente fica criando uma imagem, né? Floresta, dores, ayahuasca, peia. Naquele momento, não. Paz, Plenitude. amor, conhecimento, informação, alegria, beleza. É isso. E agora, então, já que tu está falando nisso da cerimônia, a gente vai entrar aqui no título do nosso papo, que é muito poderoso, né? Que é a ayahuasca, beber ou consagrar. Conta para nós, Dago, qual a diferença? Quem me trouxe... Na tua visão. Na minha visão. Essa minha visão eu compartilho porque quem me trouxe esse lampejo e essa consciência foi o pai Douglas. O pai Douglas do Reino das Flores, sabe? Um dia nós conversando e ele me trouxe essa visão que foi aprofundada, né? Quando a gente chega numa cerimônia com as medicinas sagradas, com a ayahuasca, a gente não vai consagrar ela. A gente vai beber a medicina. Consagrar com o sagrado. É com o sagrado. Mas como assim? Quando eu vou a uma cerimônia, eu coloco um propósito, eu vou lá beber a medicina. Entro no meu processo, entro na peia, entro nos buracos, saio do Incá, venho, trabalho, voltei, informação, ok. Após ter bebido a medicina, ela me trouxe essas informações. Quando a cerimônia termina e o trabalho começa, que se fala após cerimônia, é aí o momento de eu consagrar a medicina. Porque se eu estiver respeitando, praticando, honrando o que ela me trouxe quando eu bebi a medicina, aí eu estou consagrando a medicina da ayahuasca. Senão eu só fui lá e bebi, não pratiquei nada, fui tocar maraca, fui passar rapé, fui acender cachimbo, Então, fui a minha bater consagração tambor. pode começar quando eu terminar a cerimônia. É a prática. É a prática. É a mudança. Porque o que acontece? Né? Muitas vezes eu relutei em algumas questões, que é numa outra cerimônia, de vez eu ter uma informação, uma evolução, eu voltava para o mesmo buraco e eu caía onde? No chão rastejando. Porque aí a medicina dizia, ainda não resolveu. Está indo para o mesmo lugar. Vai continuar aí até quando? Vamos levantar, vamos seguir adiante, vamos se libertar disso? É difícil, não é fácil. Cada um tem seu momento e o seu processo. Então, assim, todos nós vamos para uma cerimônia para beber a medicina. Posteriormente, nós temos que consagrar ela, respeitar ela e praticar os seus ensinamentos. Para mim, a grande mudança de chave foi isso. A diferença entre beber e consagrar. Mas, na ritualística, como a gente tem, né, pessoas que já frequentam, que já têm essa convivência, olha como as coisas se tornam normais, né? Ah, eu vou numa consagração, eu vou consagrar a medicina. Mas quem está chegando a primeira vez, ela não está entendendo o que é consagrar, o que é beber. Né? Então a gente tem que colocar essa posição. Eu nunca tinha pensado dessa forma também. É uma pergunta que eu estava aqui matutando também, né? Qual seria realmente a diferença? A diferença, ela é simples. E às vezes a gente acaba criando, né, fantasiando, como nossos tem medos. Tem muitas pessoas que ficam só bebendo. Só bebendo a medicina. A gente fica bebendo a medicina, bebendo a medicina. E assim, estou me tornando melhor? Né? Às vezes, olha como é difícil.
né? Às vezes olha no âmbito familiar, porque a gente tem a nossa questão em casa, né? Esposa, marido, filhos, filhas, irmãos, irmãs. É os nossos maiores desafios, né? Às vezes, num momento de discussão ou de desentendimento momentâneo familiar, eu tenho exemplo, às vezes a minha irmã me cobra, né? A Vanessa, né, ela me cobra às vezes. É para isso que você bebe medicina? Às vezes ela vem e fala, é para isso? Porque aí você tem que separar também as questões, mas tem fundamento, tem uma verdade ali, né? É para isso? Então faz essa reflexão, né? Porque eu não posso ser só da porta para fora a pessoa alegre, sorridente, baribai. Uhum. Eu também tenho que ser essa pessoa alegre, sorridente, gentil, disposto a dar ao meu âmbito familiar o que eu entrego fora. Não é verdade? É um desafio, mas É um a pura desafio, verdade. mas é assim, começa por dentro de nós. Começa por dentro de nós. É bem por aí. Dagones, eu quero te fazer as últimas 2 perguntas aqui, mas antes disso eu tenho um presentinho. O presente é viver o te dar. presente. É um sabonete, e eu acredito que eu não me lembro se é uma vela que tem ou se é sal de banho. Ó, É da Alma e Pele, é uma vela. essa é a vela? Vela Prosperidade, é. Opa! Da Alma e Pele, que é uma empresa que faz de forma artesanal. Esse sabonete aqui, ele inclusive agora ele já tem o nosso nome aqui, gente. Oh. Deusa da Luz, ela está fazendo exatamente para a gente poder presentear os nossos convidados. Está no Instagram, Alma e Pele, é só seguir lá. Qualquer dúvida, informações de como é feito, quais são os ingredientes, chama no direct que o pessoal vai responder. Eu tenho um mentor espiritual que ele sempre fala, a beleza está nos olhos de quem vê. E agora, nessa tua fala, os detalhes. Agora nós temos o nosso nome. Então, tá vendo a beleza, o amor, o carinho, como é que se transforma? E a gente vai mudando aonde? Na sutileza dos detalhes. Os detalhes. E isso, sabe quem nos mostra? Pode ser as medicinas, pode ser a espiritualidade. Pode ser. Pode ser a deusa da luz. Gratidão. A Joyce responde, gente, a todo mundo lá, tá? Então é só mandar um direct, Alma e Pele, Instagram Alma e Pele. E eu quero então fazer aqui, depois conta pra gente o que tu achou, tá? 2 últimas perguntas pra ti. O que tu espera que as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje recebam desse episódio? Qual a mensagem final do Baribai pro mundo que nos assiste? Olha, eu acho que a mensagem é: seja você mesmo. Encontre a sua essência, a sua verdade, como aquilo que você me perguntou no início, né? Hoje é contraditório eu chegar e falar, né? Quem é o Dagoberto, né? Quem é a Lu? A gente se fala, eu sou mãe, esposa, profissional disso, não. Mas quem é a Lu? Eu gosto de dizer assim, ó, quem tu é me diz quem tu é sem me dizer o que tu faz. É isso. Quem é, em essência, quem é. Então que a gente possa ser, né, essa alegria, né, poder passar através do olhar, né, o gesto que às vezes, como eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu também aprendi dentro desse caminho das medicinas, Lu, que às vezes não há necessidade de falar. Às vezes, ou você sentar e só ficar ao lado da pessoa, né? Então que a gente possa perceber que às vezes aquele outro ser, ele está precisando de alguém que fique do lado, que segure sua mão, e que se ele começar a falar, ele der essa abertura, aí eu posso falar. Aí eu posso entregar a ele talvez o que ele esteja precisando. Porque talvez ele não seja mais um suicida, ou talvez ele não seja mais um homicida, né? E nessa sociedade doente que a gente vive hoje, a gente esquece de olhar para o outro. Quem dirá para nós mesmos? Então, essa busca
que eu falo que a doença do século ela não é mais o câncer. A doença do século se tornou o quê? A ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, né? Isso veio muito com a pandemia, né? Onde as pessoas começaram a entender que elas são um ser divino, que elas têm uma essência, que é aí que eu acho que a partir desse momento que as pessoas começaram a procurar mais por medicinas, por espiritualidade, por yoga, por retiros, por terapias, por reiki, ou seja você, faça aquilo que te faz feliz, viva o aqui, o agora, só por hoje, com responsabilidade, não sendo um ser irresponsável, insano, mas dentro da tua sanidade, se abrace, se enxergue, se olhe, se dê o prazer. Você já almoçou sozinha? Já. Mas assim por dizer, hoje eu quero almoçar sozinha. Já saí, mas não é porque eu queria, mas foi uma opção, só que ao invés de ficar em casa ali, eu disse, hoje, já que eu estou sozinha, eu vou sair, vou para o restaurante, vou sentar e vou almoçar sozinha. Às vezes... Sentar às vezes na tarde, tomar um cafezinho num lugar que eu passo, ficar sozinha tomando cafezinho. São esses pequenos presentes. Tinha que vir. Tinha, né, Floquinha? Tu veio tomar nossa água de novo? Tinha que vir. No último episódio, o Floquinha tomou onça. a água do convidado. Né, Floquinha? Tanto que eu trouxe, que no meu batismo do povo Renilquim, eu sou batizado do clã do povo Inu, que é o povo da onça, onde a gente atrai todos os felinos. Então eles não podiam deixar de estar aqui, né? E é bem parecido com o meu gatinho lá que eu tenho, o Achico, né? Olha só, ronronando. Então que a gente possa se presentear no dia a dia com essas pequenas coisas. Sim. Sabe? Eu tô com vontade, isso não é insanidade, tô dentro da minha sanidade. Eu quero ir ali, parar agora, sentar e eu vou fazer isso. Né? E a mensagem final, que acho que é a mais importante, eu falei 2 vezes e agora eu vou falar a terceira. Lá atrás, num momento de insanidade e de adicção ativa, num problema que eu não conseguia resolver, eu pensava às vezes assim, né? Olha como o ego, a vaidade, tanto que não existe positivo e negativo, isso é negativo. Sim. Eu criei e co-criei uma energia, porque eu dizia, nossa, por que eu não tenho um câncer, né? Assim, a minha família ia me olhar diferente, os amigos eles iam me tratar, iam me cuidar. Olha que egocentrismo e que autopiedade, né? Como tem pessoas que se colocam na doença para receber, né? Pois bem. Para ser olhado, para receber carinho. Aquilo que a gente pensa, a gente cria e cocria. Sim. 30 anos depois, em média, eu acho isso, o que aconteceu? Veio a notícia, né? Que eu passei o ano passado. Eu tive um câncer carcinoma no lábio, né? Passei por uma cirurgia de 3 horas e 20 minutos, uma reconstrução. Primeira coisa que eu disse para a doutora Gabriela, né? Ô Gabi, você sabia que eu toco gaita, né? Eu vou voltar a tocar gaita? Dela, d'água aí, não sei. E foi feita uma cirurgia e eu tinha ido numa cerimônia com as medicinas, que era aniversário de um rezador, do André Carvalho, e o pessoal, ninguém sabia. E durante a hora de passar o rapé, veio 3 pessoas conversar comigo nessa cerimônia, e quem me conhece, né, Lu, às vezes eu tô ali naquele momento do rapé, a gente vai passando uma informação, a gente vai conversando, vai falando, né? Tá ali vai vindo, né? A espiritualidade, ela tá agindo. E as 3 pessoas vieram perguntar sobre relação ao câncer de familiares. E uma menina que não estava conseguindo engravidar, né? E aquilo tudo aconteceu tão forte, né? E eu ia fazer a cirurgia na terça-feira, e a cerimônia foi no sábado. E tava tudo certo para mim, como estava, né? Consciente. E ali, pós a cerimônia, eu vim com essa fala. Que aquilo que a gente cria e cocria, se materializa. E a Letícia, a Alegria, que é uma grande irmã na minha caminhada, que me acompanhou na cirurgia, ela disse uma coisa muito forte para mim assim, Chay, já pensou se aparece esse câncer há 5, 6 anos atrás? Como é que seria a tua reação? Então aquilo que eu criei, co-criei, quem estuda dentro do kardecismo sabe que está programado lá no meu perispírito e vai acontecer porque eu me maltratei, chega um momento que a gente vai ou para cirurgia espiritual, ou você vai para esse processo.
E como o meu mentor espiritual sempre falou, que aquilo que aparece externamente do câncer, que a gente falou, né, que tem que ser tratado pela medicina terrena, os médicos estão aí para isso, e são ótimos profissionais que fazem isso, mas tem a questão interior que gera isso. E eu já estava tratando isso dentro da onde? Da espiritualidade com as medicinas. Só que aquilo tinha que ser expurgado. Sim. E ele apareceu justamente aonde? Na minha boca. Que eu trabalho na área comercial, o Baribai é extrovertido, vive comunicativo, gosta de falar, que esse aqui é o podcast que mais vai ter o entrevistado falando. E aí eu me peguei naquele momento, e agora? E mais a música também, né? Um instrumento E se eu ficar sem o lábio, como é que vai ser minha vida? Ei, esse pensamento não é teu, sai daí. Para de cocriar. Vamos tirar. E aquilo foi tão lindo assim. Então, ele serviu também para trazer essa consciência hoje dentro das medicinas. Né? Então, que a gente possa realmente nos tratar, regenerar, nos olharmos lá por dentro, né? Ver os nossos pensamentos, vigiar. Né? Aí está, acho que o pulo do gato do orar e vigiar. Né? Não adianta eu estar ali rezando, não adianta eu estar ali consagrando se eu não estou vigiando, se eu não estou me cuidando, ações, né? A ação e reação, causa e efeito, né? Acho que isso é fundamental. E, como diz o Rony Quinn, a cura está na alegria, Chay. Tristeza é doença. Dago, gratidão imensa por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a tua história. Mais uma vez, tem um lugarzinho muito especial dentro dessa minha caminhada. Muito, muito especial. A nossa. Sei que foi a espiritualidade que te colocou aqui naquele dia, que aliviou esse meu coração aqui de Aquele de 5 dia anos. eu estava indo levar o cacique Isaká e a Mucani. Passou aqui só para dar um beijo na Silvinha. Que eles iam para a Argentina. Levei eles até o caminho que eles tinham que ir para a Argentina. Eu disse, não, mas eu tenho que passar ali na Sil. E eu cheguei, estava todo aquele movimento. Aconteceu o que tinha que acontecer, que era para ser aquilo. Foi lindo, maravilhoso, que depois veio as meninas na cerimônia e aí teve todo aquele processo. E eu não posso deixar de falar para vocês do projeto BIMI, né, que é do Cacique do Zacá, que é a produtora audiovisual da Aldeia Segredo Artesão. Tem a história da Pajé BIMI dentro do Amazon Prime, lá tem o vídeo que a BIMI que é a Produções. Pajé da Samauma. Isso, que eles produziram, né, que está disponível já até em vários idiomas, né. E agradeço a todo o povo Rony Quinn, né, a Baribai, Cacique Saká, irmão de coração, Siriani, Tiana Tianu, a todos eles, né, enfim, a cura que eu te recebi muito forte também, que tem um vínculo muito forte nessa casa, né, o Rumani, Metsapan, quando minha mãezinha saiu da UTI e voltou para casa após o AVC que ela teve, quem estava lá junto? Chay, não esquece que nós somos família, nós estamos aqui para rezar pela cura da tua mãe. Então, é o meu reencontro, é a minha ancestralidade, né? Ter recebido esse chamado, né? E de entender que eu não sou nascido dentro da aldeia, né? Eu não tenho as dietas de mucá, de pajé, mas por esse conhecimento espiritual, por esse autoconhecimento do kardecismo, da umbanda, de trabalhar da forma como vocês já viram quando a gente chega no rapé, toda essa trajetória, é onde Baribai falou para mim durante a cerimônia: você vai aceitar que você é um pajé? Você vai aceitar que você é curandeiro para tua vida mudar? Então essa foi a palavra-chave. Tá ali no chamado, né? Então eu me considero e eles me consideram pajé Nauá, que Nauá é homem branco, então eu sou um curandeiro branco, dentro de uma linha do xamanismo, da tradição e da cultura Rony Quinn. Né? Então que Pacuxipá, que todos os seres encantados, que todos os Xibu venham nos proteger, nos iluminar, que a gente possa ter uma trajetória, que 2026 seja maravilhoso, e que a gente agradeça aquilo que a gente não perdeu, aquilo que a gente ainda tem, que, né, são nossos familiares, nossos ancestrais. Então, a mensagem principal que eu quero deixar, Lu, me veio agora: se você tem um irmão, se você tem uma irmã, se você tem um familiar, uma pessoa que você está em briga e não converse com essa pessoa, se reconcilie, se perdoem,
se perdoe, perdoe essa pessoa. Porque talvez depois você não vai ter uma oportunidade de dizer o quanto essa pessoa foi importante, mesmo que houve essa situação, que você não pode abraçá-la, que você não pode beijá-la, que você não pode dizer que você a ama, para que depois você não venha entrar em quê? Mágoa, raiva, ódio, ressentimento e culpa. Né? Culpa é. Então, se perdoem, né? Vamos nos amar. É difícil, com todas as questões que nós temos de diferença, é difícil. Dago, gratidão. Eu te amo. Eu também. Muito obrigada. Muito obrigada. Rausch. Rausch. Segura firme, Tchai. Não deixa não, o Babu tá te vendo.